Amém. Diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe, depois que deles comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. De acordo com Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Eis que a história de Noé, homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. De acordo com Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. De acordo com Deuteronômio, capítulo 26, versículo 7. Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos pais. O Senhor ouviu a nossa voz, atentou para nossa miséria, nosso trabalho e para nossa opressão. De acordo com João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. De acordo com João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De acordo com João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele. Disse-lhe: eis aí o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. De acordo com João, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. De acordo com João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas vos tenho chamado de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. De acordo com João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, importa que os que o adore em Espírito e em verdade. De acordo com Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas orei por você, para que sua fé não desfaleça. Quando se converter, fortalecei-vos os teus irmãos. De acordo com Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. De acordo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme seu poder que nós opera. De acordo com Lucas, capítulo 1, versículo 41. E aconteceu que ouvi Isabel a saudação de Maria. A criancinha no seu ventre saltou, e Isabel foi cheia do Espírito. De acordo com Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. De acordo com Atos, capítulo 3, versículo 7. E tomando em sua mão direita, levantou imediatamente os teus pés e tornozelo firmado. De acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De acordo com Salmos, capítulo 66, versículo 5. Venha ver as obras de Deus, as maravilhas que ele fez diante dos homens. De acordo com Salmos, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. De acordo com João, capítulo 4, versículo 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando clamar a ele. De acordo com Salmos, capítulo 119, versículo 11. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. De acordo com Salmos, capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. De acordo com Salmos, capítulo 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e ele é fiel em tudo o que faz. De acordo
Efésios, capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, de acordo Efésios, capítulo 5, versículo 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda nomeia entre vós como convém a santos. De acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito, sede santo como eu sou santo. De acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, de acordo com 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, de acordo com 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino, logo cheguei homem, acabei as coisas de menino. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e que ouve a palavra desta profecia e que guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. De acordo com Atos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De acordo com Atos, capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia a fé, de acordo com Salmo 119, versículo 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. De acordo com João, capítulo 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. De acordo com Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. De acordo com Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. De acordo com Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, porque Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. De acordo com Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Assim a lei é o tutor até Cristo, para que fossemos justificados pela fé. De acordo com João, capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. De acordo com Salmos, capítulo 89, versículo 35. Uma vez jurei pela minha santidade, não mentirei a Davi. De acordo com Salmos, capítulo 93, versículo 5. Muito fiéis são tuas testemunhas. A santidade convém da tua casa, Senhor, para sempre. De acordo com Salmos, capítulo 29, versículo 11. O Senhor dará força ao teu povo e abençoará o teu povo com paz. De acordo com João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. De acordo com Romanos, capítulo 7, versículo 12. Assim a lei é santa, mandamento
mandamento santo, justo e bom, de acordo com Colossenses, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, de acordo com 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, de acordo com Filipenses, capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, de acordo com Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, de acordo com Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, pelo que sofro trabalho, até a prisão, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, de acordo com Levítico, capítulo 19,